Oi, pessoalzinho. Gente, vamos agora na parte do cosseno, tá? Nós analisamos lá o seno, agora nós vamos conversar com o cosseno, tá? Então, eu vou fazer aqui também um ciclo trigonométrico, tá aqui uma circunferência, né? E agora nós vamos localizar onde está o cosseno. Ó, o seno sem sono, né? Então, ele estava em pé. Agora, o cosseno, ele está com sono. Então, ele está deitado. Olha onde está o cosseno. Essa aqui é a função cosseno, que vai de 0 até 1, porque o raio nosso é considerado igual a 1, que é unitário, certo? Muito bem. Nós vamos fazer a mesma coisa agora para desenhar a nossa cossenoide. Agora ficou mais fácil. Eu faço aquele mesmo estudo. Vamos lá? Ó, eu vou sair do zero, do π sobre 2, do π, do 3π sobre 2 e do 2π. E vou achar os valores do meu respectivo cosseno, né? Oh, meu Pai amado, primeiro é o X, que é a abscissa, depois é o Y, que é a ordenada. Então, fica assim o nosso, para eu construir a minha cossenoide agora. Eu tenho o X e depois vou achar o Y através do valor cosseno de X. Então, vamos lá. O primeiro valor que eu tenho que achar é cosseno de zero. Não é verdade? Porque meu x vai ser zero. Como que eu acho o cosseno de zero? O cosseno de zero, quando eu começo a minha volta, eu estou no 0 graus, concorda? Não confunda com isso aqui. Isso aqui é o raio igual a 1. Isso aqui é que eu vou começar o meu segmento aqui fazendo um ângulo. Quando eu estou no 0 graus, que eu não comecei ainda, eu pergunto para você, quanto é cosseno de zero? Concorda que o cosseno de zero coincide com a função inteirinha do meu... Porque isso aqui é como se fosse um eixo x e y, certo? Um eixo x e y, vamos lá. X e y. A hora que eu estou aqui, eu coincidi com a minha função cosseno, que o meu cosseno, ele está deitado agora, ele está com sono, ele está aqui. Então, eu posso falar que o cosseno de zero é exatamente igual a 1, tudo bem? O cosseno de 0 graus, ele é igual a 1, porque o 0 graus eu estou aqui. Eu coincido com a função cosseno. Cosseno de 0 graus vale 1. Tudo bem, pessoal? Não tem vocês para responder se está tudo bem, vocês têm que responder depois, tá bom? O π sobre 2, eu vou aqui, ó, 90 graus. O cosseno não está aqui. Quem está aqui é o seno, né? O cosseno não está aqui, ele está aqui. Então, para eu achar o cosseno de 90 graus, eu venho aqui no zero. Cosseno de 90 graus vale zero. Quanto vale o cosseno de π? O cosseno de π, ele é rebatido do lado negativo dele, porque o cosseno de zero vale 1, e o cosseno de π, ó, eu estou na função cosseno, mas eu estou na parte negativa dele. Quanto ele vale? Isso mesmo, menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 não tem cosseno, é zero, e o cosseno de 2π voltou no 1. Prontinho. Tem os valores para traçar minha cossenoide. Então, o meu cosseno é uma função que está com sono, ela está deitada, o meu raio unitário é igual a 1. Olha que nós fizemos um desenho do ângulo daquele lá, para vocês entenderem, né? Vamos fazer aqui, ó. Aqui é um ângulo. Vamos supor que meu ângulo seja aqui 30 graus, ok? Aqui eu tenho um arco qualquer, A e M, né? O meu cosseno de 30 graus, ele vai ser igual ao cosseno desse arco AM, né? É o mesmo ângulo, ó. É a mesma abertura. É que um está aqui em cima e o outro está aqui. Mas é o mesmo valor, tá? E quanto vale? Como é que eu faço agora? Para ir no meu cosseno, eu venho para cá, ó. Eu venho na minha função.
eu rebato na minha função cosseno. Então, o cosseno de 30, aqui, ó, se fosse também me mostrando os valores bonitinho, eu ia enxergar raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Se eu quisesse saber o cosseno de 60 graus, que é uma abertura maior, seria aqui, ó, cosseno de 60 graus, eu venho aqui, ó, o cosseno de 60 graus é meio, o cosseno de 60 graus é meio, tá? Tudo bem? Perfeito? Vamos fazer o gráfico, então, da minha cossenoide. Agora, eu vou traçar a minha cossenoide. A minha cossenoide, gente, vai dar um negócio assim, assim. Ela vai fazer isso aqui, assim, ok? Assim. Vamos lá. Vou traçar o Y e o X, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Que nós vamos representar só o lado positivo, não é verdade? Um pouquinho mais para cá. Esse é meu X, esse é meu Y. Isso chama ordenado, isso chama abscissa. Vou colocar os pontos. Aqui do X, ele é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Agora, os valores máximos é 1 e o menos 1, certo? Mano, beleza. Agora, vamos traçar a cossenoide. Para eu traçar a cossenoide, eu vou fazer assim. O primeiro par ordenado é 0 e 1, tá aqui. Segundo par ordenado é π sobre 2 e 0, tá aqui. O terceiro é π menos 1, está aqui. O quarto é 3π sobre 2 e 0 e o quinto é 2π e 1, está aqui. Pronto, assim. Agora eu traço o meu ciclo trigonométrico, ó. Um pedacinho, segundo pedacinho, terceiro pedacinho, quarto pedacinho. Tá vendo? Ele faz assim. Essa é a minha cossenoide. A partir dela eu faço os mesmos estudos. Quem é o domínio? O domínio são os reais, tá? Ele tá livre aqui, ó. Esse gráfico ele vai para lá e para cá. A única coisa é que o período dele vai de 0 até 2π. Depois repete de novo. Se eu for fazer aqui de novo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sair assim, assim e assim. Se eu for fazer de novo, de novo. Então, de 2π em 2π ele repete, por isso que meu período é 2π. A imagem, de novo, ela vai de menos 1 até 1. A imagem é o Y, a imagem é isso aqui, tá? E o crescente e decrescente é aquela história lá, tá? Deixa eu fazer uma canetinha mais fina na tentativa de não sobrecarregar tanto. Esse aqui é o meu X', esse aqui é meu X duas linhas. O que acontece com os respectivos Y' e Y duas linhas? À medida que eu aumento o X, eu diminuo o Y. O meu primeiro quadrante é decrescente. Segundo quadrante, de novo, aqui é meu X' e X duas linhas. O que acontece com os respectivos Y? Ele diminui. À medida que eu aumento o meu X' e X duas linhas, o meu Y' diminuindo, então ele é decrescente. Pronto, terminamos. Então ele é decrescente no primeiro, segundo, crescente no terceiro e no quarto. Fizemos a análise da cossenoide, tá? Beleza. Depois disso vem a tangentoide, né? Já vamos fazer também já? Beleza, vamos lá. Muito bem. Vou fazer a tangente. O cosseno, ele é o KI, né? É o cateto adjacente, lembrando, né, da formulinha do cosseno, é o KI. Agora nós vamos para a coca, a tangente. Como que fica a tangente? Onde fica a tangente? A tangente agora, o que é tangente? Esse nome tangente significa
que encontra num ponto só. Isso que é tangente. Quando fala que uma reta é tangente a uma circunferência, ela está encostando nessa circunferência em apenas um ponto. Isso é tangente, tá? Aí, esse aqui é o desenho da minha tangente. Essa é a minha função tangente. Ela tangencia a minha circunferência em apenas um ponto, tá? Muito bem. Como que eu faço todos aqueles estudos que eu fiz? Da mesma maneira, aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um arco AM. Se eu quiser saber o valor da tangente de alfa, eu projeto a minha tangente no arco agora, né? Eu quero saber o valor dessa tangente de alfa aqui, ó, né? Para eu saber o valor dessa tangente de alfa, eu vou no meu arco. A tangente de 30 graus, por exemplo, que vem aqui, ó, ela vai bater aqui. A minha tangente de, sei lá, 45 graus, ela vai bater lá, tá vendo? E assim vai. A hora que eu chego aqui, percebe que eu não vou alcançar nunca a minha tangente? A hora que eu chego aqui, então isso significa que esses dois valores de π e 3π sobre 2, eles não chegam, eles vão para o infinito, tá? Aí eu já achei a imagem da minha função, ó. A minha imagem da minha função, ela vai do menos infinito ao infinito. Já achei a imagem da minha função, tá? E o domínio? O domínio, eles são os reais, né? O domínio são os reais. O domínio são os reais, né? Posso achar o sinal. Para eu fazer o sinal da tangente, eu vou fazer algo que ajuda a gente a guardar, que é o seguinte. Vocês lembram que a gente falava que quando está inclinado para a esquerda é negativo e inclinado para a direita é positivo? Então tá aí, gente. O sinal da minha tangente, ela vai ser negativa no segundo e no quarto quadrante e positiva no primeiro e no terceiro quadrante, tá? E os valores? Os valores são diferentes da tangente, né? Os valores da tangente, eles são assim, ó. O x e a tangente de x. Quando o meu x for zero, a minha tangente é zero, né? Quando o meu x for zero, a minha tangente é zero. Ela está encostando aqui, ó. A tangente é isso. Aí ela começa aqui, ó, meu eixo começa aqui, essa é a origem. Ele vai daqui para cima, como se aqui fosse a parte positiva, né, da minha ordenada, e aqui a negativa, tá? Então, a minha tangente de zero é zero, porque a minha função está aqui agora, ok? E a minha tangente de π sobre 2? A minha tangente de π sobre 2, nunca eu vou achar. Ela não existe. E a minha tangente de π? Ela é zero, porque ela volta no eixo aqui da minha ordenada, ela é zero. E a minha tangente de 3π sobre 2, ela não existe. E a minha tangente de 2π, ela volta no zero. Então, a tangente, ela vai ter dois valores, ou ela não existe ou ela é zero. Aqui, no eixo trigonométrico, no ciclo trigonométrico, nos pontos que nós estamos fazendo do zero, do 90, do 180, 270 e 260, bem entendido? Porque eu tenho a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, aí tem os ângulos aqui que vão me dar os outros valores, ó, 30 graus, se aqui fosse 30 graus, a minha tangente de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 3. O meu 45 graus, mais ou menos aqui mesmo, 45 graus, se fosse esse beta aqui, ó, 45 graus vai dar no 1, não é? A tangente de 45 graus não é 1. Depois a tangente de 60 graus vai lá no raiz de 3. O que é raiz de 3? 1,7. Olha lá, certo? Eu tenho os outros, eu tenho os valores intermediários para cá, os negativos e positivos. Tem vários, quantas voltas eu quiser. Porém, esses principais aqui, para o valor da tangente, ele varia entre zero e não existe. Tá entendido? Vamos fazer a tangentoide para ver o jeito. E mais uma coisa, gente. E o sinal? Eu tenho esse positivo e negativo que apareceu na tangente e os outros, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu terminar a tangentoide
e aí eu faço os sinais com você. Vamos lá, vamos ver se eu faço bonitinho esse gráfico. Aí já é pedir demais. Paciência. Vou colocar os pontos ordenados aqui. 0, 0. Depois vem o π sobre 2. Depois vem o π e 0. Depois vem o 3π sobre 2. E depois vem o 2π e 0. Pus meus pares ordenados. 1, 2, 3. Certo? Esse aqui é o que vai para o infinito. E esse aqui é o que vai para o infinito. Certo? Para eu desenhar a minha tangentoide, deixa eu ver se eu faço bonitinho, ela ficaria assim. Essa é a minha tangentoide, tá? Ela tem só esses valores aqui, e o resto vai para o infinito. Aqui dá para perceber bem, ó, que ela não termina, para eu falar que a minha imagem é o infinito. A minha imagem é o intervalo aberto entre menos infinito e mais infinito. O meu domínio são os reais. Agora, o meu período, né, também ele se repete, né, também de capim em capim. Porque esses aqui, eu não tenho valor para ele, para tangente, tá? Então, eu vou falar que o meu período, ele vai se repetindo também de x de k pertencente aos inteiros, tal que ele seria assim, ó, kπ sobre 2, né? Kπ sobre 2. Esse seria o meu período, aonde o meu k pertencente aos inteiros, ele vai existir só de capim em capim. Só de capim em capim, errei, gente, é capim só. O k pertence aos inteiros, e o meu período é de capim em capim, porque ele vai ser 0 quando k é 0, π quando k é 1, menos π quando k for menos 1, 2π quando k for igual a 2. É aqui que ele existe. O período da tangente é de capim em capim, porque é quando ela existe. É quando ela existe, né? Eu não posso ter sobre 2. Beleza? Então, tá aí a nossa tangentoide. Agora, eu vou fazer os sinais dos 3 para vocês. Vamos lá. Muito bem. Perfeito. Continuando. Nós fizemos, então, um estudo do seno, cosseno e tangente. Não foi esses 3 que nós fizemos? Ai, eu me divirto, meu Deus do céu. Nós passamos pelo seno, depois o cosseno e depois a tangente. Não foi? Quando nós estávamos no seno, nós observamos que o seno está sem sono, ele está em pé. Então, em virtude disto, o sinal da minha função ficará positiva no primeiro e segundo quadrante e ficará negativa no terceiro e quarto quadrante. Tranquilo? Aí nós fizemos a senoide, nós sabemos os valores, tudo bonitinho. Meu seno está em pé. Então, eu posso falar que seno de 90 vale 1. Isso mesmo. Agora, e o cosseno?
O cosseno está com sono, o cosseno está deitado. Em virtude disso, aonde eu tenho a minha função, ela é positiva. E aonde eu não tenho, ela é negativa. Aonde eu tenho a função, ela é positiva. Onde eu não tenho, quer dizer, rebate. Aonde eu não tenho, quer dizer, rebate o negativo, né? É a parte negativa dela, tudo bem? Ó, de 0 para cima é a positiva, de 0 para baixo é a negativa. De 0 para cima é positiva, de 0 para baixo é negativa. Aqui eu estou na parte positiva, pode pensar no eixo Y, eu estou na parte positiva. Aqui eu estou na parte positiva do eixo X. Olha lá, o cosseno está no Y, o seno está no Y, que ele está em pé, e o cosseno está no X, que ele está deitado. E a tangente? A tangente, nós fizemos o desenho dela aqui. Ela encontra a circunferência só nesse ponto. Aí, para ficar fácil, nós imaginamos duas retas crescente e decrescente. E nós sabemos que aonde tem a reta crescente, o sinal é positivo. E onde tem a reta decrescente, o sinal é negativo. Então, está aqui o sinal da minha tangente. Ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E ela é negativa no segundo e no quarto. Está aí o resuminho. Como consequência disso, meus filhos, vem uma fórmula fundamental, uma equação fundamental da trigonometria, que a gente pode obter essa equação a partir de Pitágoras. Ela é cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do outro ângulo igual a 1. Tá? Se eu pegar aqui Pitágoras mesmo, por exemplo, mostrando um triângulo retângulo A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, onde o A, B são os catetos e o C é a hipotenusa, e divido tudo por C ao quadrado, aí eu substituo as formulinhas. Eu vou ver que o cosseno, por exemplo, o A sobre B me deu o cosseno, porque ele é cateto adjacente sobre hipotenusa, o seno me deu, e assim sucessivamente, tá? Se vocês quiserem e pedirem, eu chego nessa formulinha para vocês. Nós temos que o cosseno, ele é o KI, que nós já estudamos, nós temos que o seno é o corri, que nós já estudamos, e nós temos que a tangente é o coca. Em consequência da tangente ser o coca, eu também posso escrever que a tangente é seno sobre cosseno. Junto com isso, virão as funções que nós chamaremos de inversa. Vou passar para vocês, que aí terminou, tá bom? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1 é a equação fundamental da trigonometria, tá? Eu vou depois resolver uns exercícios com vocês para que isso fique claro. Falta eu falar só uma coisa, que são as funções inversas. Ela é fácil, gente, ó. A função inversa do cosseno vai ser começa com o contrário dele. Então, o cosseno é o inverso da secante. Assim como o seno é o inverso da cossecante. Isso aqui são as funções inversas. E a tangente, ela vai ser o inverso da cotangente. Então, se a tangente é seno sobre cosseno, quem vai ser a cotangente? Isso mesmo, o contrário, cosseno sobre seno, tá? Junta isso mais uma vez a equação fundamental da trigonometria. Essa aqui é muito importante, tá? E dá para vocês chegarem fazendo triângulo retângulo e dividindo tudo para ficar igual a 1. Tá legal? Nós podemos fazer como exercício, não podemos? Eu farei na próxima aula, tá bom? Aí eu vou retomando na forma de exercício e vai ficar mais claro tudo isso que foi falado com vocês, tá bom? Vamos lá, então, para os exercícios agora, né, moçada?